Pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao assunto, tá certo? A gente já viu um vídeo, já temos uma ideia, né? Uma ideia geral do que é o CAD, do que é o CAM, e vamos dar continuidade aos estudos da base para que tudo isso ocorra, para que a gente possa trabalhar no CAM e para que a gente possa trabalhar com o CAD, nós precisamos do conhecimento técnico, de desenhar a peça, de entender como é feito um desenho mecânico. Não adianta a gente saber que o mercado tem toda essa tecnologia e a gente não utilizar. Certo, pessoal? Então, e aí, turma 304? Entenderam e se situaram neste universo da fabricação auxiliada por computador? Eu creio que sim, né? Então, voltando ao assunto, para a gente dar continuidade no aprendizado, eu vou utilizar a apostila, a nossa mesma apostila utilizada no primeiro semestre do Senai, Centro de Formação Profissional Anielo Gregos Desenho Técnico, Divinópolis, 2005. Ela também está no Google Classroom, vai tá ela, vai estar os vídeos, vai estar o vídeo do nosso professor, do nosso engenheiro lá, do professor que fez aquela observação para a gente, descreveu o que é CAD, o que é CAM. Então, se vocês quiserem ver novamente aquele material, vai estar lá. Tá certo? Eu quero que vocês usem um caderno para registrar os exercícios. São duas questões, a página 39 e 40 da apostila, tá certo? Vai estar lá também, tá certo? A apostila também vai estar lá, é só pegar a apostila e responder, tá certo? Vamos lá, os assuntos que nós vamos ver hoje: identificação e leitura de cotas, símbolos e materiais, regras de cotagem, cotagem de detalhes, símbolos e convenções. Vamos lá, pessoal. Então, identificação e leitura de cotas, símbolos e materiais. Para a execução de uma peça, torna-se necessário que seja apresentado ao desenho, além das projeções que nos dão ideia da forma da peça, suas medidas e também outras informações complementares. A isto chamamos de dimensionamento ou cotagem. A cotagem dos desenhos tem por objetivos principais determinar o tamanho e localizar exatamente os detalhes da peça. Por exemplo, para a execução da peça ao lado, necessitamos saber suas dimensões e exata localização do furo. Então, nós vemos as cotas, uma peça basicamente simples, de espessura 8 milímetros, 8 de diâmetro, o furo. Aqui a localização exata do furo na peça, largura e altura da peça. Para a cotagem de um desenho, são necessários 3 elementos: linha de cota, linha de extensão, valor numérico da cota. Como vemos na figura anterior, as linhas de cota são de espessura fina, traço contínuo e limitadas por setas nas suas extremidades. As linhas de extensão são de espessura fina, traço contínuo, não devendo tocar o contorno do desenho da peça, e devem se prolongar um pouco além da última. Então aqui, linha de cota, ela não deve ultrapassar a linha de extensão e finaliza em pontos ou setas. A linha de extensão ela passa um pouco da linha de cota e não toca o objeto a ser cotado, certo? Não há toque, não toca. E o valor numérico sempre acima, né? Sempre seguindo nunca abaixo. Se você colocou todos os números acima, todos à esquerda, então, para manter um desenho apreciável, né? Um desenho profissional. O número que exprime o valor
numérico da cota pode ser escrito de duas maneiras diferentes. A linha da linha de cota é equidistante dos extremos. Então, ela pode ser feita, né? Aqui a linha de cota, a linha de extensão e a numeração dentro e à esquerda. Ou no intervalo aberto pela interrupção da linha de cota, ou dentro da linha de cota, vamos dizer assim, certo? Mas é recomendável, mas antes fica mais fácil a identificação do método anterior. Regras de cotagem. Em desenho técnico, normalmente a unidade de medida é o milímetro, sendo dispensada a colocação do símbolo junto ao valor numérico da cota. Se houver o emprego de outra unidade, coloca-se o respectivo símbolo ao lado do valor numérico, conforme indicado na figura a seguir. Então, como ele mudou aqui a forma de identificação da numeração, se aqui for 12 milímetros de raio, de diâmetro da peça, desculpa, aqui ele colocou já em 3/4. Então, toda vez que ele indicar outra forma de numeração, de identificação, a gente usa um símbolo para descrever essa mudança. E aqui uma cotagem normal, como a gente já identificou. Essa linha aqui é a linha de eixo, né? Demonstra a simetria da peça. Regras de cotagem. As cotas devem ser colocadas de modo que o desenho seja lido da esquerda para a direita e de baixo para cima, paralelamente à dimensão cotada. Então, da esquerda para a direita e acima, sempre acima. A numeração sempre acima da linha de cota, né? Um furo, representação de um furo. Tá certo? Continuando, pessoal. Cada cota deve ser indicada na vista com mais claramente representar a forma do elemento cotado. Devemos evitar a repetição de cotas. Então, se você tem uma vista frontal e uma vista lateral, você divide a cotagem de forma que a gente possa ter um desenho limpo, um desenho bem visível, um desenho que a gente não tenha dúvida. Tá certo? Então, aqui ele preferiu frontalmente, né? Colocou a cotagem da parte frontal, da largura, e aqui ele botou a profundidade, tá certo? Da peça. Mais uma vez o raio, né? Ela tem uma entrada na peça, ela tem 8, vamos dizer 8 milímetros, e dentro ela tem 3,16. Tá certo, pessoal? Regras de cotagem. As cotas devem ser colocadas dentro ou fora dos elementos que representam, atendendo aos melhores requisitos de clareza e facilidade de interpretação. Então, o objetivo da cotagem, né, é clareza e facilidade de interpretação. Tá certo? O raio da peça, né, as informações possivelmente mais à esquerda e com a numeração acima da linha de cota. Continuando as regras de cotagem, pessoal. Nas transferências de cotas para locais mais convenientes, devemos evitar o cruzamento da linha de extensão com as linhas de cota. As linhas de extensão são traçadas perpendicularmente à dimensão cotada. Em casos particulares, podem ser traçadas obliquamente, porém conservando paralelismo entre si. Desculpa. Entre si. Então, pessoal, ao levar ao levar a linha de cota, ao fazer a linha de cota, nós podemos utilizar esse método aqui que o livro indica. Você eleva um pouco a linha de cota, mas mantém o paralelismo. Você dá um ângulo na linha de cota, mas mantém um paralelismo. Você vê que é uma peça
né, circular com raio com diâmetro de 30, tá certo? Beleza, pessoal? Pessoal, as dúvidas, nós vamos ter o nosso contato, tá certo? Essa próxima semana, que é base técnica, são as disciplinas da base técnica, e aí a gente pode estar tirando dúvidas, esclarecendo, tá certo? Fazendo uma chamada, tá certo? Entregou o material, praticamente você já tem a sua chamada. Pronto. Salvou no Google, mandou uma foto para mim no privado, tá ok. Beleza? Regras de cotagem. Utilize, utilize a cotagem por meio de faces de referência, face A e B, conforme ilustrado na figura abaixo. De novo, pessoal, utilize a cotagem por meio de faces de referência, face A e B, conforme ilustrado na figura abaixo. Então, nós temos a face B, então ele vai, né, ele vai cotar toda essa face do lado oposto. Tem a face A, ele vai cortar, né, o desenho, levando toda a cota para o lado, levando sempre para o lado esquerdo, tá certo? Beleza, pessoal? Regras de cotagem, continuando. A cotagem de elementos esféricos é feita conforme as figuras abaixo. Então, você vê que os modelos de cotagem de figuras esféricas, né? Aqui há um furo esférico. Ele botou a indicação de um círculo, de um, de um elemento circular e o valor. Aqui ele já puxou a linha de cota e fez a medição. Aqui ele puxou da linha de simetria, ele criou uma indicação do raio, né? Do valor do raio. Esse raio aqui vale 35. Tá ok, pessoal? Bem, pessoal, aqui já é o questionário, que é a folha número 39 da apostila, onde ele pede: localize as cotas necessárias para a execução das peças abaixo. Representadas. Não coloque o valor numérico das cotas. Trace a mão livre e apenas as linhas de cota e linha de extensão. Então, você vai fazer as linhas de extensão e fazer as linhas de cota. Tá certo, pessoal? E postar no Google Sala de Aula como exercício. Lá tem um modelo de como foi feito, tá certo? O outro exercício: faça a mão livre a cotagem completa dos elementos abaixo. Aqui ele já bota os valores das cotas, então você, ao cotar, ao fazer a linha de extensão e a linha de cota, você consegue botar os valores de cada parte da peça. Beleza, turma? E agora nós ficamos com dicas de estudo. Nosso assunto vai ficar por aqui. Mensalmente nós vamos ter essa tarefa de estar nos encontrando, e eu trazendo, né, novas informações, alguns conceitos, para que a aula não fique baseada apenas no conhecimento básico, né? A gente tem que ter uma visão geral e ter a visão, né, específica de como funciona. Então, dica número 1, a autoexplicação. Na prática, trata-se de ler o conteúdo e explicá-lo com suas próprias palavras para você mesmo. Então, você lê o assunto, você para você mesmo no silêncio ou em voz alta, você consegue, nas suas palavras, você falar novamente aquilo que você leu e dando ênfase e sabendo o que está falando, né, pessoal? Demonstrando que você entendeu o raciocínio do assunto. Dica número 2. O principal benefício da intercalação de disciplinas, como já havíamos observado, é fazer com que a pessoa consiga manter-se mais tempo estudando. Então, ao intercalar disciplinas com um ritmo maior, com outras disciplinas que você precisa, né? Você consegue estudar com menos desgaste. Então, você
pode estar trabalhando essas disciplinas, as disciplinas que você sabe mais, as disciplinas que você tem um pouco menos de conhecimento. Então você vai fazendo, mesclando essas disciplinas para que o estudo se torne proveitoso e eficaz. Tá certo? Matemática aí, você não vai estudar matemática, química, física de uma vez só. Você trabalha com um dia matemática, com história, geografia, tá certo? Português e inglês. Isso aí você vai trabalhando sua rotina, seu cronograma que melhor lhe atenda. A dica número 3, os testes práticos. Realizar testes práticos sobre o que você está estudando é uma das melhores maneiras de aprendizagem. Como foi feito agora, vocês receberam esse conteúdo, esse conhecimento e vão passar por teste prático. Vão pegar o questionário e vão responder. Vocês, além de tirar dúvida, vocês conseguem absorver, né, fazer o 100% do aprendizado. Esse 100%, ele é melhorado como? Você se aprofundar no assunto, você buscar novos sites. Você viu que o professor ele indicou vários sites novos, tá certo? E não ter medo de estudar, pessoal. Vocês têm que se dedicar ao estudo. O estudo é proporcional ao tempo de dedicação. Dica 4. Prática distribuída. A prática distribuída consiste em distribuir o estudo ao longo do tempo, em vez de concentrar toda a aprendizagem em um bloco só na véspera da prova. Então, o cronograma, basicamente esse cronograma de aula que é dado, já é um ponto importantíssimo para que vocês tenham essa estrutura, esse organograma de estudo, pessoal. Vocês precisam manter o foco e manter um tempo de estudo, tá certo? E não deixar tudo para a última hora, no dia da prova, que aí vocês não vão ter o êxito que se viesse estudando, né, gradativamente, buscando informação, buscando conhecimento. Tá certo, turma? E nós ficamos por aqui, são as considerações finais. Eu agradeço muito a vocês e é um assunto que eu gosto muito também, que é o desenho mecânico. É a base da engenharia mecânica, o desenho mecânico, a capacidade de você entender e perceber em 2 ou 3 dimensões. O AutoCAD é uma ferramenta simples. Você não vai fazer o desenho, você não vai fazer uma linha, nenhum círculo. O desenho vai fazer por você. Você vai dar informações para ele e ele vai fazer, ou você mesmo vai fazer isso. Não tem mistério. Agora tem que baixar o programa e baixar a apostila e estudar. Vocês são protagonistas, são autodidatas. Não vejo problema, não vejo dificuldade. Tá certo? É claro que, com o tempo, as complexidades podem aparecer. Mas tem o professor para tirar dúvida. Tem o YouTube aí, que tem informações aí bastante interessantes, tá certo? Então, nós nos vemos em breve, turma 304. Vamos estudar, vamos se dedicar. Esse ano está acabando. Ano que vem é Enem, é um concurso público, é uma disputa por uma vaga na área técnica. Então, a maturidade já bateu a porta, é com vocês, tá ok? Vou deixar uma motivação aqui. Posso ainda não ter chegado onde eu queria, mas estou mais perto do que ontem. Então, isso tanto é para vocês quanto para mim. A vida continua e nós temos que continuar, né, motivados, esperançosos, acreditando num dia melhor. Nós temos pessoas que dependem da gente, nós também dependemos de outras pessoas. E essa pandemia, nós devemos utilizá-la sempre para o nosso crescimento pessoal positivo, né? Vamos fazer de tudo para ser ativos nessa mudança, para que tudo dê certo e que, assim que possível, nós possamos retornar às aulas presenciais, ou se não, também ter né, aproveitar esse momento para aprender a estudar online, né? Não tem volta.
muita informação, muito material muito bom tá online, tá ok, pessoal? Basta buscar, mas tem que fazer a ponte. Você tem que estar ligando, conversando, não pode se isolar, tá ok? Vocês têm potencial, são técnicos, vão se formar na área técnica, isso demonstra que vocês têm uma alta capacidade de aprendizagem, tá certo? Então não parem, o futuro é de vocês, cara, tá certo? Abração e até mais, pessoal.